Vamos lá, família, vamos começar aqui com mais um videozinho aqui, vídeo do Linkzinho, cara. Vídeo sobre Naruto, né? O maior defeito da obra de Naruto, ou não? Qual é o maior defeito? Não faço a menor ideia. Vamos seguir aqui. Mais uma vez ele vai martelar Naruto, né? Porque, coitado. Ou não, né? Pelo jeito. Ou não, né? Ou não, né? Naruto tem defeitos? Não sabia. Ah, acontece, né, cara? Uma obra perfeita não tem como ter, né? Impossível. Bom, só pedindo no início do vídeo pra deixar like, pra se inscrever, pra dar aquela fortalecida. E simbora então, sem muita enrolação. 3, 2, 1. Peraí. O famoso discurso no jutsu. Ou então, como algumas pessoas podem conhecer, o meme de que se o personagem do Naruto estiver bem motivado e com uma bíblia na mão, ele consegue converter absolutamente qualquer vilão Ah, o discurso no jutsu. Cara, eu não acho um defeito. O problema é que eles utilizaram demais, tá se ligado? transformar em um personagem bom. Eles utilizaram Opa, e aí, demais. rapaziada, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E pra você que Porque, tipo assim, só falando assim sobre a parada do discurso no jutsu, provavelmente é isso que ele vai abordar, mas só falando cedo assim, deixando claro, eu não acho isso um problema de Naruto. Eu acho que usaram demais. E usaram demais em personagens que não precisavam usar. Mas usaram demais. Mas eu não vejo isso como um defeito, devidamente. É uma das características de Naruto, né, cara? Querendo ou não. Falar que isso é ruim, tipo, um defeito da obra, você tá xingando o Naruto, tipo, na caruda, tá ligado? Jogar, tipo, tudo de Naruto fora. Porque ele tem essa temática. Ele tem essa ideia, tá ligado? Tipo, de tentar convencer o seu adversário no confronto, no combate, etc. Você que tá assistindo esse vídeo por sinal e é fã de Naruto, você já ouviu falar desse famoso meme do discurso no jutsu? Como a gente vai falar sobre um O discurso funciona no Hidan, mas ele não lutou contra o Hidan, porra. Que esse cara que não tem nada a ver? tema que poderia ser considerado bastante complexo no universo de Naruto, eu acho que já é de praxe eu dizer aqui pra vocês que eu, pessoalmente, gosto do discurso no jutsu. E gosto muito disso como uma parte do personagem do Naruto, mas calma aí, deixa eu explicar. Jovens, se a gente vai falar de anime shonen de forma geral, eu acredito que vocês saibam que essa ideia de um vilão que na realidade sempre Não, o Hidan ele foi de Vasco, pô. Hidan, só respondendo a tua pergunta. Foi o Shikamaru, pô, que botou ele pra ficar 7 palmos do chão. começou como um personagem Literal 7 palmos do chão. mau, maligno e tudo mais, se tornar parte do grupo dos mocinhos depois de um tempo, não é lá uma coisa muito exclusiva do universo de Naruto em si, né? Mas dependendo da história e da proposta da Nem dos animes, né, Dragon Ball? Metade do elenco principal lá dos Guerreiros Z era vilão no passado. Metade não, a maior parte, pô. história, a gente sabe que isso pode se tornar uma coisa interessante, Ai, tanto ai. quanto uma coisa ruim de fato. E pro universo de Naruto em si, eu acho que a gente precisaria de um pouco de contexto pra poder falar sobre, então vamos lá. Se a gente for pensar no universo de Naruto e no mundo dos ninjas de forma geral, eu acredito que mesmo quem não assistiu conheça um pouco da ideia, que o universo de Naruto é bastante ruim se a gente for parar pra pensar de forma geral. Temos Eita, afirmação é essa? diversos problemas e guerras que já aconteceram, problemas Ah, entre tá, famílias entendi. que não funcionam direito, problemas entre clãs que não funcionam direito, Tá, tipo, é porque pegou meu mal, mas eu entendi o que ele quis dizer. No caso, ele quis dizer do mundo em si. O mundo é caótico, tá? Konoha principalmente, né, que metade dos personagens são órfãos ou tem problema com a família. Se a gente for pegar Mundo a de ideia, ninja, pô, principalmente fazer o quê? desde o Naruto clássico, sempre foi uma coisa muito bem apresentada a ideia de que a maioria dos personagens de Naruto tem convicções de vida muito fortes. E eles vivem quase que totalmente baseados nessas convicções, né? O fato é que 90% dos ninjas que a gente vê sendo apresentados naquele universo já passaram por muitas coisas. E justamente por conta disso, eles têm as suas convicções, das quais eles não apenas acreditam com todas as forças possíveis, como na maioria das vezes, eles também desprezam com todas as forças pessoas que vivem de forma contrária às suas convicções. Sendo assim, não demora muito para que você comece a pegar a ideia, desde o primeiro arco de Naruto sendo estabelecida, de que toda vez que a gente tem um grande conflito aqui nessa história, seja com um grande ou um pequeno vilão, principalmente quando envolve o personagem do Naruto, a gente não tá falando só de uma história cujo vilão vai ser malvado porque ele é mau, e o protagonista vai ser do bem porque ele é do bem. Nós temos convicções e visões de vida diferentes que vão entrar em debate ali. Sendo assim, Exato. os conflitos são muito mais pesados Tá. por serem sobre as ideologias de vida dos personagens, não apenas sobre os poderzinhos que estão sendo tacados ali em cima da tela. Apesar da gente ter um meme popular com toda essa questão de que o Naruto convence todos os personagens possíveis falando e chorando muito na tela, a grande realidade é que existem apenas 6 grandes inimigos da história de Naruto, e esses personagens vão de certa forma sofrer um discurso no jutsu. E assim como a própria história do Não mas vamos dizer assim. O Naruto, ele é aquele tipo de cara que evita conflitos. Se ele for pra conversar, ele conversa, tá ligado? Ele é esse tipo de personagem que o Naruto é. Mas se ele for pra cair no braço, ele vai cair. Mas tirando isso à parte, assim, o problema é que tem certos personagens que ele não precisava ter feito tal discurso no jutsu, que acaba pegando, não que seja, tipo, pegou totalmente mal, mas, por exemplo, vamos dizer assim, exemplo, só pra dar de exemplo assim, tipo, tem o exemplo do Nagato, tem o exemplo do próprio Obito,
que a gente queria uma final. Vamos dizer, tipo assim, o Nagato até dá pra tancar, né? Mas o Obito é foda. O Obito eu não consigo, desculpa. Mas a gente consegue até entender em partes a motivação ali, as ideias apresentadas. Só que o personagem antagônico ali, vamos dizer assim, em partes, ele não merecia essa tal redenção, assim, vamos colocar dessa maneira. Na minha opinião. Nagata até dá porque dá pra aceitar um pouquinho ali, mas a gente também preferia que ele estourasse o Nagata com Rasengan, pode ser, tá ligado? Mas eu gosto do Nagata. Agora o Obito não, mano, o Obito não dá. O Obito é foda, mano. O Obito passou a vida dele inteira moleque, tacando terror. Moleque, ele manipulou uma organização terror. A organização terrorista do anime, que é, tipo, que causou a tal Quarta Guerra Ninja, né? Foram ele, né? Querendo ou não, foi ele. Pra chegar no final, parceiro. E ele dá pra trás, literalmente. Cara, tipo, que ele trucidou, matou gente pra caraca pra chegar no final, não. Realmente, Naruto. Eu entendi o que você quis dizer, cara. Eu errei muito, cara. Vou mudar daqui pra frente. Porra! Porra! O Naruto pode ser dividido Entendeu? em duas. Não tem problema ele fazer o tal discurso no Jutsu, porque é parte da personalidade dele, é da característica do Naruto. Ele é é uma das características de Naruto em si, né? Demonstrar, no caso, tipo, seus sentimentos, essa ideia em si. Porque eles meio que trabalham com o psicológico, tipo, com os personagens. Tipo, no clássico era assim, né? No Naruto só era o Naruto mesmo e o Sasuke um pouco. Mas, no Shippuden, no caso. Mas eles trabalham com essas características. Só que chegou num ponto onde certos personagens ali não ficou tão legal assim, entendeu? Por isso que a galera zoa, entendeu? Por isso que a galera zoa, fica zoando o discurso no Jutsu. E também, tipo assim, ele fez com um vilão, beleza. Ele fez com outro, ok. Já fez com outro, calma. Aí já fez mais um, aí, eita. Aí já fez com outro que não precisava e deu certo. Pera aí, temos um problema, entendeu? É mais ou menos isso. Não é como se ele fizesse com todo mundo, mas com aqueles específicos ali, a gente consegue chegar numa conversa aí. As partes, digamos assim, né, perfeitamente em duas partes, Naruto clássico, sendo a primeira metade da história, com o Naruto um pouquinho mais novo, e a segunda parte sendo o Naruto Shippuden, com o Naruto um pouco mais experiente ali alguns anos depois. Esses inimigos a gente também pode cortar eles ali na metade, colocando 3 inimigos pro Fazer o cosplay de Gojo. Naruto no clássico, que combinam perfeitamente com a ideia do que a história queria retratar naqueles momentos. O Naruto que ainda era um ninja descobrindo muitas coisas. E esses três aqui são belo exemplo, cara. Esses três aqui são belo exemplo de como funciona, tá ligado? De como funciona a parada do tal discurso no Jutsu. Eles são o melhor exemplo possível, pô. Tira o Shippuden, cara. Tira o Shippuden. Shippuden estragou tudo, cara. Impressionante. Bastante inexperiente, e enfrenta seus primeiros 3 inimigos, digamos assim, com os quais ele vai se Cara, era conectar de brabo. alguma forma, Ele tendo era mesmo. Tipo, agora ele tá com o cabelo lambido. ideologias quebradas. Ambos esses 3 personagens aparecendo na tela eram hipócritas. Não acreditavam de verdade nas suas ideologias e tinham crenças falhas na maioria das vezes. Enquanto que em Naruto Shippuden é a época onde Naruto vai enfrentar personagens que são um pouquinho mais difíceis do que apenas isso. Personagens que Pô, tira o Obito daí, cara, na moral. O Sasuke é complicado também, mas, pô, tira o Obito daí, cara. acreditam um pouco mais nas suas ideologias, que vivem elas com certeza e fariam de tudo para defender as suas visões de mundo. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre esses personagens um por um de fato, para ver se o discurso no Jutsu realmente atrapalha tanto a história de Naruto assim, começando por ele, Zabuza Momochi. Zabuza é o primeiro grande antagonista que nós temos na história de Naruto, conhecido no arco da Grande Ponte da Cidade da Névoa. Quando falamos sobre esse personagem, estamos falando sobre um personagem cruel, e que foi criado dessa exata forma na vila onde ele nasceu. Zabuza é um dos 7 espadachins da Névoa, e mesmo assim não considera absolutamente ninguém como seu aliado ou amigo de fato. Ele acredita que pessoas que vieram de outras vilas e ninjas que viveram vidas pacíficas quando eram mais novos, não estão prontos de fato para serem ninjas de verdade, porque não foram ensinados a arte de matar e a arte de trair pessoas. Zabuza não acredita em coisas como a honra. O que faz sentido, né? Pra uma pessoa que nasceu num período de guerra, né? Basicamente, tipo, tendo que se virar sozinho, era tipo, caçar ou ser caçado, é a ideologia dele, né? No mundo caótico que ele vivia, né? A visão de mundo dele era essa, meio que deturpada. Não deturpada, mas era o que. Era a imagem que ele tinha e que era precisa pra ele sobreviver naquele mundo. Então, faz sentido ele ter esse tipo de vida. E o mundo de Naruto não é um mundo tão legalzinho, né? Porque a gente vive no. A gente passa na Vila da Folha, né? Mas quando a gente passa pras outras vilas, a gente vê, tipo, outros personagens, a gente entende que o mundo é mais caótico do que apresenta. E esse arco em si apresenta muito isso, né? Que o mundo ninja não é tão legalzinho, não. Tipo, né? Aê, vamos ser ninja, aê, fazer trabalho aqui, pegar gato ali pra senhorinha que tá precisando. Não, mano. É a parada séria.
amizade e qualquer conceito desse tipo, porque pra ele, ninjas são apenas ferramentas que devem usar e ser utilizados por outras pessoas ao longo de suas vidas. E isso é carregado extremamente no seu arco por conta de como ele trabalha e de quem ele carrega consigo. No arco da ponte, em específico, Zabuza tá simplesmente trabalhando como um mercenário pra um cara que tá pagando ele bem, enquanto ele carrega juntamente consigo um garoto que ele cria desde que era pequeno, Haku, que pra quem não se lembra é aquele molequinho do gelo lá que o Naruto fica afim dele e depois descobre que ele era um cara. Haku tem exatamente esse mesmo Mulher com espada, pô. Tu nega. estilo de ideologia também, justamente carregado pelo Zabuza. O garoto foi abandonado quando ele era pequeno, mas Zabuza acabou adotando ele única e exclusivamente porque ele era forte. Porque em teoria é assim que as coisas deveriam significar. Ninjas fortes e habilidosos são respeitados, amados e desejados no mundo, enquanto ninjas fracos são como ferramentas quebradas que não servem pra nada. Essa é a ideologia pregada pelo Zabuza no começo do primeiro arco da história. Mas quando nós avançamos alguns capítulos, Haku morre. E Naruto troca algumas poucas palavras com o Zabuza, não um grande discurso cheio de momentos emocionantes e tocantes com argumentações diretas vindo das duas partes. Ele apenas faz algumas perguntas inocentes. Ouvindo essas palavras, Zabuza chora. Esse é o primeiro dos discursos que nós tivemos do Naruto pra um vilão aqui na história, e eu acho que ele já exemplifica muito bem como as coisas funcionam, não é? Acho que é o Zabuza primeiro. não é necess- Acho que é o primeiro, no caso. Acho que é o primeiro. É o primeiro. Pelo que eu lembro, né? Porque eu não li o mangá do clássico, né? Eu tô falando do anime em si, mas é o primeiro. necessariamente derrotado pelo Naruto ou pelo discurso do Naruto. Zabuza é derrotado pela sua Isso porque se você pegar o contexto, no caso anterior, da parada do Naruto ter despertado em parte o poder da Kurama, por causa que o Sasuke sacrificou pra salvar ele. Se pegar todo o contexto, ainda fica um pouco mais denso, né? própria hipocrisia aqui. Porque no fundo, ninjas, diferente do que ele acreditava, não eram ferramentas, eram pessoas. O nosso segundo grande inimigo que nós temos na época do Naruto clássico é um outro personagem hipócrita do qual eu até cheguei a fazer um vídeo aqui no canal, que é todo aquele conceito da grande luta, que foi a primeira que chamou a atenção de muitas pessoas pra esse caso. Naruto versus Neji, o personagem excluído do clã Hyuga, membro da casa secundária, que ironicamente era chamado de gênio. Neji é E que tomou um hit por um galho, porra. Toma spoiler. um personagem que acreditava, ou pelo menos queria muito acreditar na ideia de que destino era uma coisa imutável. Pessoas nasciam com destinos já previamente colocados, dos quais elas nunca conseguiriam mudar Olha o símbolo budista. o que elas eram de verdade. Um fracassado sempre seria um fracassado, e um vencedor sempre seria um vencedor. E mesmo assim, Neji era um personagem da casa secundária dos Hyuga, que em teoria deveria ser muito mais fraco e menos autoritário do que Hinata, que era uma membro da casa principal. E mesmo assim ele era mais forte do que ela, treinava dia e noite para conseguir técnicas secretas de seu clã, que certamente não deveriam ser técnicas do clã da casa secundária. Lutava incansavelmente para mudar seu destino, mesmo que pregasse para várias pessoas que o destino era imutável. O último dos três inimigos importantes do clássico aqui a se citar seria o personagem do Gaara, que eu acredito que entre os três que a gente tem no clássico é o que mais se conecta, digamos assim, com o personagem do Naruto, não é? Gaara é um personagem que cresceu É porque foi indesejado passou no mundo pelas por quase as conta de ser mesmas um experiências. Jinchuriki. Quase as mesmas, quase. Assim como o personagem do Naruto. Ele cresceu sozinho, com pessoas odiando ele e desejando que ele não estivesse ali. Ele cresce e desenvolve pra si mesmo aquele famoso método egoísta de se ver, que a gente conhece no Gaara psicopata ali da primeira parte de Naruto. Que era a época que o pessoal achava ele muito zica, que ele dava pesadelo nas pessoas e tal. Não que eu não goste dele depois, mas, pô, cara, ele era mó zica antes. Não. Eu gosto do Gaara. É porque no Shippuden é foda, né, mãe? Eu gosto do Gaara ainda no Shippuden. É. Até dá. Tipo, se fosse ranquear, aquele ranking Naruto seria Gaara clássico, depois Gaara Shippuden e acabou. Não existe mais outra versão dele. Gaara era uma criança estritamente egoísta. Ele vivia apenas pra si mesmo, amava apenas a si mesmo e acreditava fortemente na ideia de que ele era uma pessoa forte justamente porque ele só se importava com ele mesmo, constantemente tentando enfrentar outras pessoas que também desejam ser fortes, pessoas que também sentem ódio pelo resto do mundo, porque ele quer muito provar pra si mesmo que a sua convicção de vida de amar a si mesmo e apenas a si mesmo é a correta. Tanto é que é por isso que ele deseja bastante uma luta com o Sasuke lá no Naruto clássico e tudo mais, né? Porque os dois em teoria teriam ódio de muitas pessoas e ele gostaria de testar qual deles tinha o ódio mais forte. Gaara, na verdade, é convencido por algumas poucas palavras do Naruto, seguidas de uma surra maravilhosa que E uma cabeçada, tem que lembrar da cabeçada.
aconteceu no anime. Naruto fala em certo ponto da luta, na sua própria convicção. Uma pessoa se torna verdadeiramente forte quando ela tem algo que ela queira proteger. E mesmo que ele não acredite nesse tipo de convicção a início, depois que ele toma uma surra tão forte que ele tem que ser carregado pra Vila da Areia de volta nos braços de outras pessoas, ele claramente reconsidera o fato de que talvez ele fosse muito mais fraco do que o Naruto. Talvez a forma do Naruto de viver fosse o que torna ele verdadeiramente tão forte assim. E aí a gente entra na minha parte favorita da história. Ele pega aquele choque, no caso, tipo, a visão de mundo, a visão deturpada de mundo que ele tinha por causa dos problemas que ele teve, né? Tipo, meio que muda, porque além disso tudo, dele perder pro Naruto, ele perde pra alguém que passou por experiências parecidas com ele, tomou um caminho diferente e ainda por cima conseguiu ganhar dele, né? Tem esse ponto. Então, ele meio que aprende essa lição também. Então, Depois desses 3 primeiros ele inimigos, muda. cara, que são os inimigos que vão começar a aparecer no final do Naruto clássico, passando pra Naruto Shippuden, que são inimigos que não apenas são muito convictos das suas consciências e das suas formas de viver, mas também são inimigos que vão desafiar essa empatia do Naruto, fazendo com que muitas vezes ele fracasse. E eu acredito que é aqui que essa coisa do discurso no jutsu entra de forma mais interessante em ação. Se vocês forem parar pra perceber, Olha, eu quero ver o que ele vai falar do Obito. eu acho que vocês vão notar que esses 3 primeiros inimigos que eu falei pra vocês aqui, O do Nagato, a gente pode conversar. O do Sasuke, beleza, teve essa construção desde o início. Agora, o Obito... eles não foram nem necessariamente convencidos por um discurso no meio de uma luta e abandonaram os seus caminhos ruins. Na grande realidade, eles levaram uma surra do Naruto e depois acabaram tendo que repensar suas visões hipócritas de vida. Mas o que acontece quando o Naruto, mesmo com seu discurso, não consegue convencer uma pessoa? Sasuke Uchiha. Naruto versus Sasuke é possivelmente uma das lutas mais interessantes da história, não apenas pelo fato do quão incrível ela é, do quão bem animada ela é, e de todos os encontros do Naruto e do Sasuke, né, quão bem emblemáticos eles são, mas ela é uma luta muito importante, principalmente pelo fato do que tá acontecendo ali por trás, digamos assim, dos punhos, né? É justamente por algo que o Naruto conseguiu fazer nas outras 3 Porque a lutas luta que ele em teve si no é nada Naruto mais, clássico, que nada mais é do que uma briga de ideais, né? Porque o tema em si é outro. foram importantes. É porque o Naruto não entende o Sasuke. Ele não entende porque o Sasuke queria ir embora da vila. Ele não entende porque o Sasuke gostaria de seguir o caminho da vingança, mesmo que ele já tivesse sido avisado que vingança não levaria ele a nada. Ele não entende porque o Sasuke gostaria de conseguir poder com Orochimaru ao invés de continuar na vila. Ele não entende nada do que motiva o Sasuke, porque ele não consegue entender as perdas que o Sasuke teve, porque ele não teve uma família. Porque ele não consegue entender o desejo que o Sasuke tinha de se tornar um vingador e blá blá blá. Porque o Naruto não tinha laços como o Sasuke teve. Laços que foram perdidos e tudo mais. E essa é uma parte extremamente interessante da história. Porque se a gente for parar pra pensar, existe até mesmo um diálogo no meio da luta onde o Naruto chega a dizer uma ideia parecida com essa, do tipo, a gente pode pegar o Sasuke, a gente quebra ele de porrada, quebra os braços dele, as pernas, traz ele de volta pra vila e aí ele vai voltar na marra. Só que o ponto é, se o Kishimoto quisesse fazer uma história um pouco mais preguiçosa nesse sentido, ele poderia. Não era muito difícil que o Kishimoto simplesmente pegasse o Naruto de uma cauda, transformasse ele no Naruto de 3 caudas, por exemplo, e ele desse uma surra no Sasuke e trouxesse ele de volta. Mas a questão é, se o Naruto tivesse vencido essa luta, o Sasuke teria voltado? Ou ele teria se revoltado ainda mais? Porque na visão da maioria das pessoas, a ideia é óbvia, que quando o Sasuke tivesse se levantado e se curado, ele ia fugir da vila do mesmo jeito. Naruto não podia simplesmente derrotar o Sasuke e trazer ele de volta. Ele primeiro tinha que entender o que motivava o Sasuke, para que assim ele pudesse convencê-lo. Quando nós falamos dos personagens de Naruto Shippuden em si, eu acredito que o meu arco favorito da história e o meu momento favorito para poder falar sobre essa questão de discussão de ideologias é no arco do Pen, barra Nagato, né, no caso. Visto que o Nagato, entre todos os antagonistas Nagato. que aparecem dentro da história, ele é o que mais se parece com o Naruto em várias características diferentes. Tanto o Nagato quanto o Naruto tiveram um professor, o Jiraiya, ambos buscam trazer, de certa forma, paz ao mundo ninja, ambos têm sonhos incríveis De suas e poderes maneiras, né? que eles não entendem, e ambos passaram por necessidades e por situações ruins em suas vidas. Nagato tem uma forma de alcançar a paz bem específica e bastante brutal, se a gente for parar pra pensar, né? Bem representada, inclusive, no próprio arco, onde pela primeira vez o Naruto usa o modo Sennin e tudo mais e luta contra o Pen. Nagato mata o Jiraiya, que era o mestre antigo dele e o mestre atual do Naruto. Ele invade a Vila da Folha, destruindo toda a vila. Ele mata o Kakashi, o professor do Naruto. Ele mata eu juro muito pra mais vocês, gente, eu por dropei o mangá quando isso aqui aconteceu. Nossa, maluco, mas eu chorei que nem um idiota. Porra, mas imagina se isso fosse, tipo, cara, que esse... Nossa, cara, isso seria tão foda, mano. Tipo assim, todo respeito ao personagem do Kakashi, né? Mas caraca, mano. Caraca, tipo a cena, só de lembrar a cena dele perguntando pra Tsunade se o Kakashi tava numa missão fora da vila e ela não consegue responder e o Naruto, beleza. Já entendi. Porra, aquela cena aí, tudo bem carregada, mano.
pra simplesmente eles chegarem depois e reviver geral, pô. Meteram as esferas do dragão no meio, pô. Cara, o autor não teve coragem, pô, de matar personagem. Mas e quando o Pain começa a falar Aí que chega na guerra, né? pessoas da Vila da Folha já invadiram a Vila da Chuva e mataram pessoas como os pais do Nagato? E quando o Nagato começa a falar que os dois estavam seguindo seus próprios ideais de justiça pra conseguir a paz do mundo ninja. E a única diferença é que o ideal dos dois era diferente. E quando o Pain pergunta pro Naruto: você também era aluno do Jiraiya, não era? E aí, qual é o seu plano pra trazer a paz? E o Naruto não sabe o que responder, porque ele não tem um plano, porque ele não entende o que tá acontecendo. Mais pra frente, no meio do mesmo ponto da história, Naruto vai ter uma conversa extremamente extensa com o Nagato, que é uma das melhores partes de todo o conceito da história. Ele ouve a história do Nagato, ele ouve tudo o que aconteceu com ele. E eu acho maravilhoso como, mesmo depois de ter ouvido tudo, o Naruto ainda tem partes tão humanas, tipo, ele não consegue perdoar o Nagato pelo que ele fez depois disso. Ele ouve a história toda, só que ele ainda tá mó afim de matar o cara. Acontece que o Nagato simplesmente morre por conta própria. E pra gente poder fechar aqui, de fato, o vídeo com chave de ouro, desses 6 inimigos que eu tinha falado pra vocês inicialmente, que são os onde o discurso no jutsu mais de fato aparece dentro da história, o único verdadeiramente falho de tudo aqui é o personagem do Obito. Pelo menos pra mim, Olha, Linkzinho. no caso, né, na minha opinião, a história falha bastante em trazer essa ideia do discurso. Ah, tá. Eu acho que o ponto que verdadeiramente poderia incomodar, e pelo menos pra mim incomoda, é como as respostas nesse final de história ficam muito simples, digamos assim. O Kishimoto genuinamente transforma o Naruto numa espécie de Jesus ninja quando a gente chega aqui no final da história. A gente tinha um vilão, que era o Obito, que era praticamente idêntico ao Naruto. O Obito literalmente queria ser Hokage, tinha um cabelo igual, era um fracassado igual, tinha um parceiro que era muito mais forte do que ele, do mesmo naipe, que ele gostava da garota. A história do Obito e a do Naruto são idênticas. No caso do Obito, a frase é o contrário, né? Tipo, vivo bastante enquanto vilão. Não, como é que seria? Morra vilão ou vivo bastante pra se tornar herói. O Obito foi basicamente isso, pô. Cara, extremamente Cara, idênticas. ele A virou a única casaca no diferença final. é que o Obito perdeu tudo que ele tinha. E depois de ter perdido tudo que ele tinha, ter perdido a garota que ele gostava e ter perdido a esperança, ele se deixou corromper. Quando o Obito pergunta pro Naruto por que ele não ia falhar, por que ele não ia se deixar corromper, o Naruto só responde tipo, porque eu prometi, porque esse é meu jeito ninja, porque eu não volto atrás com a minha palavra. Tendo dito isso, entre os 6 grandes vilões que nós tivemos no universo de Naruto, tivemos uma falha pro discurso no jutsu. Pelo menos na minha visão. Bom, muito obrigado. Cara, a gente tem como conversar sobre isso. Porque a do Nagato, o problema do discurso é o depois. Vamos dizer assim, o depois, porque a luta contra o Pain gerou muita consequência. Pra depois daquele discurso e a gente ver aquela mudança, o Nagato realmente mudar, não mudar, mas aceitar o destino dele, né, e fazer aquele jutsu e reviver geral, entendeu? Fica esquisito, tá ligado? Fica um pouco esquisito. A parte de ter revivido todo mundo, mano, foi tipo um tiro no pé. O contexto em si do discurso ali, da conversa entre ele e o Nagato, até dá pra entender. Por isso que eu falo que dá pra gente conversar sobre isso. Só que o depois aqui complica, né, cara? Porque tira o peso do confronto entre eles. Tira muito peso, tira muito peso. Já sobre o Sasuke, é como eu falei, é algo que vem sendo trabalhado há muito tempo, então dá pra entender isso também. Agora, o Obito não dá. O Obito não dá. O Obito é inviável, pô. O Obito literalmente, mano, ele virou o mundo, literalmente, ele virou o mundo de ponta cabeça. Ele fez a maior guerra até então, né? Até então, porque tem Boruto ainda, mas aí não sei. Mas ele fez a maior guerra do mundo de Naruto, né? Foi por causa dele. Tipo, foi o Madara que manipulou ele. Sim, mas foi ele que mexeu os pauzinhos. Porque, querendo ou não, foi ele que movimentou tudo. Ele que manipulou todo mundo. Ele que basicamente manipulou a Akatsuki pra ser a Akatsuki do jeito que é. Então, foi ele que fez também a guerra, querendo ou não. Então, cara, pra chegar esse personagem totalmente quebrado, tá ligado? Totalmente quebrado. Que já virou a Kazaki, que é determinado com o plano, né, de fazer o Tsukuyomi, entre outras coisas. Pra chegar o Naruto e falar, não, cara, eu entendi como você se sente, porque eu já passei por isso, mas não faça isso, cara. Não faça isso. Por quê? Porque esse é o meu jeito ninja, eu vou te ajudar, cara. Tipo, cara, ficou muito feio, cara. E ele simplesmente vira casaca, cara, não ficou legal, cara. Não ficou legal. O autor poderia ter feito isso de maneira melhor. Até porque, bom, enfim. Sem contar que o Naruto não conhecia ele, cara. Tipo, e depois ele fica puto, Kakaguya, tá Kakaguya, por causa da parada lá com o Obito. Porra. Tipo, não quero ficar lembrando do Obito, não, cara. O Obito me dá gatilho. Ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei até mais. Com todo respeito quem gosta do Obito, cara. Mas pra mim ele
E, tipo assim, a movimentação final dele, do final da história do Obito é um problema. Tipo assim, a partir do momento que ele vira a casaca. Bom, não, na verdade não, né? No momento que ele vira a casaca, aí virou problema. Então vamos seguir, vamos seguir. Fui! Acabou. Bom, é isso aí, cara. Essa é a minha opinião sobre. Como eu falei, cara, o discurso no Jutsu não é um problema, entendeu? É porque, querendo ou não, é uma parada que ele repetiu bastante. E tem certos personagens ali que são um pouco problemáticos, mas não é como se fosse um problema devidamente, porque é da característica do personagem do Naruto. É uma característica da obra de Naruto. Então, eu nunca vi como um problema. Só que tem aquele lá, né, que acaba aí que a gente gera um debate, né? Que gera um debate que ficou meio extenso, e também ele caiu justamente no arco específico que tem mais problemas da obra inteira, então é complicado, complicado. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam, aproveita e deixa o like se estiver pra dar aquela fortalecida, e me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada, incluindo esses vídeos aqui, então caso vocês queiram participar, acompanhar, o link tá aqui embaixo, e é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, até daqui a pouco, e me despeço. Fui!